Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, a pessoa que Deus usa com sabedoria, a pessoa que Deus unge e põe em liderança, essas são as pessoas que aprenderam a se esconder por detrás do nome de Jesus. Elas se escondem atrás da glória de Deus e deixam Deus receber a glória. Amém, irmãos? Quando faz isso, Deus às vezes coloca você mais à frente. Quando Ele fizer isso, volte a esconder-se atrás da glória de Deus. Hoje, com o pastor Joseph Prince. A história de Esther aconteceu nessa época, no Império dos Medo-Persas. E a história do filme 300. Quando os persas lutaram com os espartanos. Os gregos ainda não eram um império nessa época, era um grupo composto de muitos grupos tribais, diferentes povos, mas um líder, um príncipe, o filho de um rei. Reuniu todos eles, os uniu e eles lutaram contra os rebeldes e venceram. Ele era um jovem chamado Alexandre o Grande. Este foi o terceiro império. Voltemos ao texto. Em seguida, um terceiro reino de bronze que governará sobre toda a terra. Perceba bem que, apesar de diminuir quanto ao poder, mas o alcance dos impérios se tornou cada vez maior. Alexandre o Grande, o rei dos gregos, sabia que ele conquistou grandes expansões de terra até alcançar a Índia. Na verdade, quando ele lutou contra os indianos, ficou surpreso com animais que tinham uma enorme tromba. Seus soldados ficaram com muito medo desse animal. Mais tarde aprenderam como usar aquele animal para seu proveito. Esse foi Alexandre o Grande, da Macedônia, do Império Grego. Voltemos à ilustração. O terceiro, o Império Grego, é o ventre e as pernas de bronze. A propósito, quando Daniel interpretou isso, faltavam 300 anos para Alexandre nascer. Deus é incrível. Deixe-me rapidamente mostrar uma outra visão durante a vida do neto de Nabucodonosor, Belsazar. Daniel teve um sonho. Daniel viu um bode e um carneiro brigando. Você sabe qual era o símbolo oficial dos medos e persas? Um carneiro. Quando o rei ia para a batalha, ele tinha uma máscara de ouro que parecia um carneiro. Um carneiro de ouro. Era símbolo do império medo-persa. Quando a Grécia se tornou um império sob Alexandre, qual era o símbolo? Um bode. Quando olhamos para o mapa da Grécia, vemos um mar chamado Egeu. A origem de Egeu, etimologicamente, é bode. Assim, quando Daniel teve um sonho no capítulo 8, foi isso que ele viu. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode veio do oeste. Esse era Alexandre. Ele viu um bode, o símbolo oficial. Assim como o carneiro era símbolo dos medo-persas. E ele teve esse sonho 300 anos antes de Alexandre nascer. Veja isso. De repente um bode veio do oeste percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. A conquista de Alexandre foi repentina. Foi muito rápida. E no sonho, os pés do bode não tocavam no chão. Falando que a conquista foi muito rápida. E o bode tinha um chifre enorme entre os olhos. Esse era Alexandre. Alexandre o Grande tinha um chifre enorme. Isso quer dizer que ele era famoso. Era jovem, era poderoso, carismático. O povo o obedecia, o seguia para as batalhas e conquistou muitos territórios rapidamente. E veio na direção do carneiro, os medo-persas, que tinham chifres para vingar os espartanos. Os 300 do filme. Ok, só estou brincando. Essa parte você pode tirar.
e veio na direção do carneiro de 2 chifres. Por que o carneiro tinha 2 chifres? Porque um são os medos, o outro são os persas. Medo-persas, um reino duplo. 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Versículo 7. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro e atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. E quebrou seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Aqui fala da derrota dos medo-persas nas mãos do exército grego, sob Alexandre o Grande, profetizado 300 anos antes de ele nascer. Vejamos o versículo 8. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Alexandre morreu com 32 anos. Morreu subitamente. Até hoje ninguém sabe por que morreu tão subitamente. No auge da sua carreira, estava somente começando e morreu com somente 32 anos. Isso foi profetizado. Quando se tornou grande, o chifre se quebrou. Irmãos, isso é profecia bíblica. É inspirada. Você precisa estudar isso. Amém? E não somente assistir notícias o tempo todo. Se você é uma pessoa que tem medo, pare de ver notícias e jejue por 1 mês. E você vai ficar saudável. Você me escuta? Voltemos ao sonho de Daniel 2:40. Finalmente virá um 4º reino forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. O próximo é o Império Romano. A propósito, vamos examinar de novo a visão de Daniel 8, que fala de Alexandre o Grande. Versículo 8. No auge da sua força, o seu chifre grande foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. Depois de Alexandre o Grande morrer, sem filhos ou herdeiros, seu reino foi dividido entre 4 generais. 4 chifres enormes. Está na Bíblia. Ok? Estamos agora no governo romano. Vamos ver na ilustração as pernas de ferro. Pernas de ferro, e o ferro é mais forte do que o bronze, do que a prata, e mais forte do que o ouro. Mas inferior quanto ao valor, o ouro vale mais do que a prata, bronze e ferro. Amém? Em termos de valor, está diminuindo. Tudo na terra diminui. Olhe para mim. Tudo que o homem faz, deteriora. Começa bem, termina mal. Contudo, tem um versículo lindo em Cantares sobre o Senhor Jesus, que diz assim: as mulheres estão falando para essa mulher que é amada por seu amado, ela busca pelo seu Senhor. E as mulheres dizem assim: por que o seu amado é melhor do que os outros homens? O que ela diz? Ele é branco e rosado, e se destaca entre 10.000. Sua cabeça é ouro refinado. Quanto a Nabucodonosor, é somente de ouro. Mas Jesus, ouro refinado. Seus braços são cilindros de ouro. Suas pernas são colunas de mármore firmadas em bases de ouro. Temos ouro na cabeça, ouro nos braços, ouro nas pernas. Amigos, Jesus nunca deteriora. Ele é muito desejável. Se você diz, foi bom quando eu fui salvo, vai se tornar melhor, melhor e melhor. Você diz que o Senhor vai se tornar cada vez mais doce, eu digo, sua revelação vai se tornar mais doce. Ele é sempre doce. Ele não vai se tornar mais doce. O que faz você pensar que ele vai se tornar mais doce? Isso é justiça própria. Precisa vê-lo mais e mais. E sua revelação será mais doce. Ele é muito desejável. Ouro, ouro, ouro. O toque de ouro no leproso. E o leproso foi limpo. O toque de ouro na filha de Jairo, e ela ressuscitou. Dos mortos, o rei veio e viveu entre os súditos. E o que fez o rei, usou seu poder para levantar e restaurar seus súditos. Aleluia! Eu vou concluir. Você está gostando? Muito bem, voltemos ao que Daniel disse para o rei. Como viste os pés e os dedos, e está chegando nos nossos tempos,
Como viste, os pés e os dedos eram em parte barro, em parte ferro. Está falando de que reino? De que monarquia? Pernas de ferro. Roma. Foi a época do nascimento de Jesus, em Belém. E Roma nunca acabou. Não existe nenhum evento que diga que Roma chegou ao seu fim. Roma continua. Eu disse que Roma continua. E se torna o pé, que é parte ferro, parte barro. Parte de barro, parte de ferro, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Essa parte se refere à Europa nesses últimos dias, não é a América. A América não faz parte do Império Romano restaurado. Nunca fez parte do Império Romano. Todas as nações hoje que um dia estiveram sob o domínio do Império Romano são as nações de onde virá o Anticristo. O Império Romano será restaurado, Estados Unidos da Europa. Uma economia compartilhada por todos os países da Europa. E finalmente um exército. E depois um só líder. Alguns perguntam qual o papel da América nesse cenário. Um avivamento de grandes proporções acontecerá na América. Muitos serão salvos e serão arrebatados antes disso acontecer. O povo de Deus não estará aqui. Está entendendo? Enquanto a igreja estiver na terra, o império do anticristo não acontecerá. Vamos continuar. Os Estados Unidos da Europa, com uma moeda, uma economia, e já está acontecendo, e já podemos ver. Assim como os dedos eram em parte ferro e em parte barro, o ferro é parte do Império Romano, existirá um resíduo romano de soberania. Ou seja, parte será um governo autoritário. O barro representa a democracia. A democracia é o barro. O barro é o autoritarismo. O autoritarismo e a democracia estarão sempre em conflito nesses países. A Bíblia diz que não vão se misturar. Me escuta? Autoritarismo e democracia nesse Império Romano restaurado. Assim os dedos eram em parte ferro, em parte barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Próximo versículo. E como viste, o ferro estava misturado com o barro, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. O autoritarismo jamais se tornará democracia. A democracia não admite um rei. Isso nos mostra que essa união não será uma união baseada no amor ou boa vontade. Continuemos. Na época desses reis, nossos dias. Eu disse nossos dias. Amém? Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. A Babilônia foi derrotada. Belsazar morreu e Dário assumiu o trono. Os medo-persas foram conquistados por Alexandre. Alexandre o Grande morreu e seu império se dividiu entre 4 generais. E os romanos chegaram. De certa forma, o Império Romano ainda existe e dele sairá o anticristo. De que nação ele virá, pastor? Olhe para todas as nações que faziam parte do Império Romano, ele virá de uma dessas nações. Você me escuta? Nós não estaremos aqui. Seremos arrebatados. Alguns professores da Bíblia dizem que a América não será mais uma grande potência. Isso é porque muitos serão arrebatados. Muitos líderes americanos. Existe uma batalha se travando na América. Crentes sendo perseguidos. Mas uma revolução de graça está acontecendo. Eu disse uma revolução da graça. Graças a Deus, quando estamos estabelecidos na graça, quando vemos isso, não temos medo. E por que isso? Porque somos justificados, seremos salvos da ira. Olhamos para tudo isso e sabemos que não estaremos aqui. Seremos salvos da ira, esses são tempos de ira. Lembra da pedra
que foi lançada do céu, não foi cortada com mãos humanas e esmigalhou os pés. Veja a estátua. Esmigalhou os pés. Veja os pés de perto. Parte ferro, parte barro. Esmigalhou os pés. E quando esmigalhou os pés, tudo desmoronou. O ouro, a prata, o bronze, todos os reinos viraram nada. E o vento os dispersou. Então a rocha, vamos ao versículo 35. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Igreja, voltaremos para reinar com ele na terra. Porque o sonho de Deus de um reino dos céus da terra ainda se cumprirá. Nós voltaremos. Pastor, você não acredita que se pregarmos o mundo vai ficar melhor? Desculpe, vamos pregar, mas o mundo não vai ficar melhor. Isaías diz que o mundo ficará cada vez mais escuro, mas a igreja brilhará cada vez mais. Só um pode consertar esse mundo, porque pertence a ele. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Estão entendendo, irmãos? Estes são os tempos dos gentios. Não aguardamos o anticristo. Aguardamos o Senhor Jesus. Quando ele voltar, veja bem, e vou concluir. Ok? Mas antes de concluir, deixe-me dizer isso. Esse versículo, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha. Essa grande montanha será o reino de Deus. E essa pedra é aquela que foi rejeitada. Jesus, que não foi cortado com mãos humanas, e é do céu. Ontem, eu estava pensando o que devo ensinar. Eu tinha algumas mensagens dentro do meu interior. Eu sempre tenho 2 ou 3 mensagens. Não sabia qual deveria pregar. Eu estava brincando um pouco com meu filho para me desestressar. E Justin, que fez 3 anos, 2 semanas atrás, ele estava sentado, brincando com seus trenzinhos. Eu olhei para ele e disse: Justin, papai não sabe o que pregar amanhã. Tenho algo no meu espírito. Falei com ele como com um amigo. E ele dizia: olhe, papai, veja o trenzinho. Papai, veja. Eu disse: o papai tem que pregar. O que você acha? Eu disse: devo pregar onde quero pregar? E ele disse: papai prega na televisão. Eu disse: sim, papai prega na TV. Ele está sempre me assistindo na TV, certo? E eu não falei para ele o assunto que queria pregar. Eu disse: o que acha que eu devo pregar? E ele olhou, brincando com seus brinquedos. E sinceramente, igreja, foi isso que saiu dos seus lábios. Pregue: Jesus vai construir uma grande montanha. E voltou a brincar. E eu disse: o que você disse? E essa parte eu gravei no meu telefone. E ele disse: Jesus vai construir uma grande e alta montanha. Todos sabemos que Jesus remove montanhas. Alguns não sabiam que Jesus vai construir uma grande montanha. E eu estava preparando algo sobre essa passagem. E o meu filho, que a única história que ele conhece de Daniel é a história de Daniel na cova dos leões. Certo? Ele é meu filho, mas ele não sabe nada sobre essa estátua de ouro. E quando ele disse, eu olhei para ele e fiquei muito impressionado. E disse: uau, Deus me dá sabedoria com esse menino. E ele continuou brincando. E à noite a mamãe dele perguntou. E ele disse o mesmo: Jesus vai construir uma alta e grande montanha. E a Bíblia diz isso. Jesus vai reinar e seremos abençoados. E por agora, deixe-me concluir, Hebreus capítulo 9. Último versículo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado. Escutou? Ele virá julgar os pecados do mundo, sim. Julgar o mundo, sim. Mas para os crentes, não. Ele não virá julgar você. Ele não aparecerá para tirar o seu pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Essa é a salvação do seu corpo. A redenção do corpo. Um novo corpo. A versão, o livro diz assim: e virá de novo, mas agora não para tratar do pecado, mas para trazer salvação a todos aqueles que ansiosamente esperam por ele. Olhe para mim. Vamos ler de novo.
Essa versão diz assim, e estou lendo nela porque outras versões dizem que aparecerá a segunda vez sem pecado. Mas não refletem o original. W. Vine e Kenneth Wuest dizem que a palavra sem pecado, é redundante dizer sem pecado. O que quer dizer é que quando ele voltar, não terá nada a dizer a respeito do pecado. Na vida do crente. Eu disse na vida do crente. É por isso que a mensagem da graça, aleluia, o evangelho da graça é tão importante. Quando Jesus voltar, não será para julgar nossos pecados. Mas pastor, e o tribunal de Cristo? A expressão tribunal de Cristo é uma palavra, bema. Nas Olimpíadas gregas, o imperador se sentava num trono chamado bema. O vencedor chegava e ele dava um estífanos, uma coroa. Será um lugar para receber galardão ou não receber galardão? Não será um lugar de condenação. Não será um lugar para julgar nossos pecados. Eles já foram julgados 2000 anos atrás na cruz. Para nós que cremos em Cristo, a morte ficou para trás. O juízo ficou para trás. Toda a maldição ficou para trás. Você espera a vinda de Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos, os crentes, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Ninguém será deixado, nenhum crente será deixado. Um versículo mais, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas quantos mais? Quantos mais? Todos seremos transformados. Se é um verdadeiro crente, será parte desse grupo. A teoria parcial não é de Deus. Não fomos salvos pela graça e nossos corpos salvos por nossa fidelidade. Não. Foi o mesmo sangue que pagou. Sem dúvida teremos galardões, posições de honra nos céus, mas todos seremos salvos. Quando Jesus voltar para nos arrebatar, seremos todos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nossos corpos serão incorruptíveis, não mais sujeitos à morte, aleluia, e seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Você foi abençoado? Viu? Você entendeu? Amém, glória a Deus. Cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Pastor Prince, fiquei perdido na Babilônia. Compre o DVD e escute de novo. Glória a Deus. Deus quer que você saiba que nesse mundo em que vivemos, hoje, nada surpreende a Deus. Deus é soberano. Deus ordenou o tempo dos gentios. Sabemos que estamos perto do fim, porque Jerusalém está nas mãos dos judeus. De certa forma está. Por outro lado, não está. É um assunto complicado. Por que tem que ser assim? Porque a Bíblia diz que assim será. Jesus disse que o tempo dos gentios estarão cumpridos quando Jerusalém deixar de ser pisoteada pelos pés dos não-judeus. Seremos arrebatados e participaremos das bodas do Cordeiro. Vamos encontrar aqueles que foram antes de nós e que hoje se sentem mais vivos do que quando estavam na terra. Pense no que é viver eternamente em um corpo novo, que não estará sujeito às enfermidades, um corpo que jamais envelhecerá, não somente jovem, por um período de tempo, mas jovens para sempre e reinando no universo. Amigo, a Bíblia diz isso, e ela é inspirada. Se você está aqui agora dizendo: pastor, como posso ter isso? Em primeiro lugar,
Não seja como os descrentes, que quando a luz surge, fogem e retornam para as trevas. Jesus Cristo é a luz do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. E quando Jesus se tornou pecado, Ele tomou sobre si todas as consequências para dar a você sua justiça e todas as suas consequências. Uma troca divina aconteceu na cruz. Você já recebeu sua parte? Já recebeu o perdão? A vida abundante e prometida? Ele pagou por ela. Inclusive o novo corpo que você terá, que vai viver eternamente e cheio de juventude e força. Esse corpo já foi pago, não por sua fidelidade, não por suas boas obras. Foi pago pelo sangue. Se este é você, onde estiver, diga: pastor, ore por mim. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Todos aqueles que assistem através da televisão. Se essa pessoa é você, ore após mim. Pai Celestial, agradeço por seu amor, por enviar Jesus para morrer na cruz por meus pecados. Ele levou todo o meu juízo e minha punição. E consumou. Deu um fim aos meus pecados e a todos os seus juízos. Ele foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, com uma proclamação de que eu fui feito justo. Todos os meus pecados foram retirados totalmente, completamente. Jesus Cristo é meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a bênção. Amém, amém, amém. Aleluia. Levante suas mãos neste lugar. Todos na igreja Grace Revolution, levantem suas mãos. Nessa próxima semana, o Senhor abençoe você com as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor abençoe você e guarde você. Preserve e proteja durante a semana de todo perigo, de todo mal, de todos os acidentes, de toda enfermidade e doença, de todos os dias maus. O Senhor guarde você do poder do maligno. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja gracioso para com você. O Senhor levante a sua face sobre você e sua família e conceda a você e aos seus sua shalom, paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.